Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. O assunto que trabalharemos hoje é a respeito de sequências, mais especificamente progressão aritmética. Uma sequência aritmética é fácil de você identificar ela, porque de um termo para outro, ou você vai somar o mesmo valor, ou você vai subtrair o mesmo valor. Eu coloquei três situações aqui, onde nós temos três sequências aritméticas, que nós chamamos de progressão aritmética, ou mais carinhosamente chamando ela de PA. O que a gente consegue perceber na primeira sequência? Dá uma olhadinha. Existe um padrão, certo? Existe um padrão não recursivo nela, que é o seguinte. Você começa com um termo que é 2, daí depois você passa para o 5, do 5 você passa para o 8. Eu fiz uma caracterização ali nela da seguinte maneira. Eu caracterizei a sequência começando pelo 2, indo pelo 5, indo pelo 8, daí eu coloquei pontinhos. O fato de eu colocar pontinhos, eu estou dizendo para você o seguinte, olha, eu padronizei os três termos e o valor que eu somei do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, se mantém indefinidamente, infinitamente. Perceba que do 2 para o 5 você soma 3 unidades. Do 5 para o 8 você soma 3 unidades. Então você está somando o mesmo valor. Olha só, nesse primeiro você está somando 3 unidades de um termo para outro. Nós vamos chamar isso aí na progressão aritmética de razão. A razão, numa PA, é quanto você soma ou subtrai de um termo para outro. No caso aqui eu estou somando 3. Então a minha primeira é uma PA de razão, uma PA de razão 3. Tudo bem? É uma progressão aritmética de razão 3. Aí, o que nós temos? Olha o próximo. 8, depois do 8, 6, depois do 6, 4. Puxa, o que está acontecendo? Eu estou subtraindo 2 unidades. Pego o 8, tira 2 unidades, dá 6. Pego o 6, tira 2 unidades, dá 4. Aqui eu tenho uma razão negativa. Ó, a razão é menos 2. Lembra que eu falei? Ou você está somando, ou você está subtraindo a mesma quantidade de termos. Então, aqui eu tenho uma PA, olha só, PA de razão menos 2. Existe uma situação que é uma consequência disso, que é o seguinte. O primeiro, eu tenho uma progressão aritmética crescente. Quando que eu tenho uma progressão aritmética crescente? Quando a razão é positiva. Se a razão é positiva, maior que zero. Se a razão for maior que zero, você tem uma progressão aritmética crescente. Se a razão for menor do que zero, você tem uma progressão aritmética decrescente. Daí você vai falar assim, tá, mas eu sou zero. Tem maior que zero, tem menor que zero. Daí você vai falar assim, poxa, mas e o zero? Olha o de baixo. Você não está somando, você está somando 0, 0, 0, 0, você está somando 4, 4, 4. Ela é uma PA estacionária, uma PA constante. Para ser bem sincero, não lembro de ter visto em toda a minha vida acadêmica alguém te cobrar PA constante. Não tem o menor sentido. Mas saiba que se a razão for 0, a PA vai ser constante, sempre o mesmo termo. Não tem nem sentido aplicável para isso, tá? Mas, vamos fazer o seguinte, só para você saber que existe. Então, o que vai acontecer? Olha só, vamos definir isso aqui. Se a razão, que nós vamos carinhosamente chamar ela de R, for, olha só, se a razão for, 2 pontos, vou mudar de cor. Se a sua razão for positiva, for maior que 0, você tem o que nós chamamos de PA crescente. Você vai ter uma PA crescente. Se a razão for negativa, você vai ter o que nós chamamos de PA decrescente. E aquilo que eu acabei de falar para você, confesso, que eu não lembro de ter visto isso ainda. Se a razão for igual a 0, você vai ter uma PA constante. Mas saiba que existe apenas, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, como que eu faço para identificar essa razão? Como que eu trabalho com esses conceitos de razão na progressão? Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui do ladinho. Quando a gente vai trabalhar com PA, existem algumas situações que não são coincidência, mas a gente vai trataremos ela assim no começo. Quer ver? Eu vou pegar uma PAzinha, digamos assim, ó. 6, 8, 10, 12 e 14. Tá certo?
Vamos observar o seguinte, ela é uma progressão aritmética de 5 termos. É uma progressão aritmética de 5 termos. Primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto termo. 5 termos. Então eu tenho aqui. O que a gente faz ali? Ó? A gente identifica na PA a palavra termo por uma letra minúscula. Como assim? O primeiro termo, a gente vai chamar ele de A1. Tudo bem? Primeiro termo eu vou chamar ele de A1, carinhosamente de A1. Meu primeiro termo é 6. O segundo termo, olha só, segundo termo, eu vou chamar ele de A2. O A2 vai ser igual a 8. O terceiro termo, eu vou chamar ele de A3, isso vai ser igual a 10. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó, eu vou aumentar a quantidade de termos dela. Eu vou tirar esse parênteses, vou colocar isso aqui e vou pôr pontinhos. Pronto. Acabei de tornar aquela PA uma PA infinita. E aí a gente vai entrar em várias situações que a gente tem que trabalhar em cima de uma sequência como essa. Primeira situação que eu quero que você veja. Vamos localizar 3 termos sequenciais da minha sequência. Né? Ficou até estranho, 3 termos sequenciais da minha sequência, mas é isso mesmo. O que acontece? Eu vou pegar o 6, vou pegar o 8 e vou pegar o 10. Tudo bem? São 3 termos em sequência. Raciocina comigo. O 8 é o termo central dos 3 termos. Ó, 8 é o termo do meio desses 3. Faz sentido isso, né? O 8 é o termo central dos 3. O que eu quero que você veja? Se você pegar esse 6, somar com o 10 e dividir por 2, fazer uma média aritmética. Pegue o 6, some com o 10, dá 16, divida por 2, dá 8. Quer ver? Ó? Vamos fazer de novo. Vamos pegar outros termos. Olha só, eu vou pegar o 8, 10 e o 12 agora. Pega o 8, 10 e o 12. O 8, 10 e o 12. Observe o seguinte, o 10 agora é o termo central de 8 e 12. O 10 é o termo central de 8 e 12. O que eu posso fazer? Faça a média aritmética dos extremos. Pegue o 8, some com 12, dá 20, divida por 2, dá 10. Eu chego numa conclusão. O que eu vou falar agora é de extrema importância, então, por favor, eu vou falar, você depois pausa o vídeo, você anota, porque é uma consequência importante. Em toda progressão aritmética, o termo central sempre é a média aritmética dos termos extremos. Olha o que eu disse. Em toda PA, o termo central sempre vai ser a média aritmética dos extremos. Você quer ver uma coisa? Vou apagar aqui, ó, e vou ficar apenas com os 5 termos que eu havia colocado inicialmente. Dá uma olhada. Apenas com os 5. E aí eu vou localizar o termo central desses 5. Quem é o termo central dos 5? O 10. Quem são os extremos para os 5 termos? 6 e 14 são extremos. 14 mais 6 dá 20, por 2 dá 10. 8 e 12 são extremos. 8 mais 12 e 20 por 2 dá 10. Isso é sensacional para você lembrar. Por quê? Imagina que eu tenho uma sequência assim, ó. 8, x e 14. Daí eu digo para você assim, esses 3 termos formam uma PA. Como é que você vai fazer para achar o x? Por favor, o x é média aritmética dos extremos. Você vai pegar o 14 e vai somar com 8, vai dar 22. Divida por 2, quem vai ser teu x? X vai ser 11. Tá lá, teu x é igual a 11. Simples, direto e prático, tudo bem? Agora, uma outra situação que eu tenho medo é o seguinte, eu tornei a minha PA infinita, Eu quero saber o seguinte, eu comecei a construir ela ali, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Eu quero agora que você me ajude a achar o 27º termo dela. E aí que a gente entra numa relação que eu sempre falo. Uma opção que você tem é ir contando, né? Ele está aumentando de 2 em 2, né? 6, 8, 10, 12, 14. Tá, você vai contando. Agora a gente acha o 27º termo contando, de 2 em 2, não tem problema. Daí a gente acha o 231º termo. Daí você vai falar assim, tá, aí dá ruim, né, professor? Aí dá ruim. Não vai dar tempo de você ficar contando de 2 em 2.
Por isso que a gente vai trabalhar com uma ideia que é a seguinte. Na progressão aritmética, na PA, a gente tem que trabalhar com uma ideia do chamado termo geral da PA. Como que a gente vai fazer o termo geral da progressão aritmética? Eu vou tentar escrever todos os termos dela, em função de dois termos. Primeiro termo e razão. Você quer ver uma coisa? A gente vai fazer assim, ó. O primeiro termo eu vou deixar paradinho aqui, ó, só anotadinho. Daí, o segundo termo eu vou escrever ele assim. Olha só. 6 mais 2. 6 mais 2 dá 8, mas quem é o 6? Primeiro termo. Quem é o 2? Razão. Vou fazer a mesma coisa com o 10. 6 mais 4. Ah, mas o 4 são duas razões. Então, pera um pouquinho. O meu segundo termo, olha só, o meu segundo termo, eu escrevi ele como sendo o quê? A1 mais uma razão. Tá aqui, ó. A1 mais uma razão. O meu A3, ele vai ser igual ao meu A1 mais duas razões. Olha isso aqui. A1, duas razões. E aí é só você enxergar uma relação existente entre eles. Qual? Perceba o seguinte, ó. Posição 2 é a posição 1 mais uma razão. Posição 3 é a posição 1 mais duas razões. Por favor, perceba que eu estou chamando de posição. A posição 1 com uma razão dá a posição 2. A posição 1 com duas razões dá a posição 3. Se eu seguir esse mesmo raciocínio, ó, sigo esse mesmo raciocínio. O A7, ele vai ser igual ao A1 mais 6 razões. Gente, olha isso aqui. Posição 7, posição 1 mais 6 razões, posição 7. Aí você depende do quê? Do primeiro termo e da razão para chegar em qualquer termo. Ó, vamos seguir isso aqui, ó. Se eu for pegar o 27º termo, olha quem é o 27º termo. Ele vai ser o A1 somado com 26 razões. Cuidado com o que eu vou dizer agora. Posição. Posição 1 mais 26 razões dá a posição 27. E era o termo que nós pedimos aqui, ó. O que acontece? Vamos chegar nele? O A27 vai ser igual. Olha isso. O A1 da minha sequência é o 6. Mais 26 vezes a razão. Puxa vida, a razão aumenta de 2 em 2, né? Então a razão vai ser 2. O meu 27º termo, o A27, ele vai ser igual a 6 mais, peraí, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 2, 4, com 1 dá 5. Conclusão, o A27 vai ser igual a 58. O 27º termo vale 58. Da mesma maneira, se eu quiser achar aquele 231º termo, como é que você faz para achar ele? Vamos ver? Vamos dividir? Ó, o A231. Meu Deus, e agora? Pois é, e agora? Quer ver uma coisa? Vou apagar. O A231, como é que a gente vai fazer? O A231 vai ser o A1 somado com 230 vezes a razão. De novo, eu insisto, olhe para cá e preste atenção numa coisa. Posição 1 com 230 razões. Posição 1 com 230 razões dá 231. Vamos achar o valor dele? Lembrando uma coisa importante, o A1 é 6, né? O A1 é 6, mais 230 vezes a razão que é 2. Isso vai ser igual a 6 mais 460. Ó, o A231 vai ser igual a 466. Essa vai ser a tua respostinha. Gente, com isso, com essa situação, a gente pode fazer o seguinte. O que acontece? A gente estabelece uma relação para o termo geral da tua sequência. Então, o termo
geral da PA. Como que a gente escreve o termo geral? Vai ser um termo de posição N, olha só, um AN, entenda da seguinte forma, quando eu falo para você AN, eu estou me referindo ao A1, A2, A3, A4, ao que nós chamamos de enésima posição, um termo de posição N. Ele vai ser igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Problema. Você vai falar assim, professor, problema? É, problema. O grande problema de ficarmos somente com essa relação é porque nós criamos uma dependência do A1. Gente, não é legal criar uma dependência do A1. Não crie essa dependência do A1. Sabe por quê? Eu vou pegar a mesma sequência agora que nós trabalhamos e vou pensar ela assim, ó. Olha só. O que eu tenho ali à disposição? Quer ver? A minha sequência antiga era 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, vai embora. Vamos escolher dois termos aleatórios. Olha isso. Deixa eu ver. A1, A2, A3, o A4, A5, A6, A7, A8, A9 e o 24 aqui vai ser o A10. Certo? E eu vou criar um exercício em cima disso para a gente poder fazer. Imagina assim, ó, em uma PA, o quarto termo é 12 e o 10º termo 24. Qual é a razão e o 41º termo? O que eu quero que você observe é o mesmo exercício, a mesma questão, tudo igual, eu só estou escrevendo ela de um jeito diferente. Vou apagar isso aqui. Entenda que você teria no enunciado apenas isso. O quarto termo é 12 e o 10º termo é 24. O que eu acabei de falar? Não fique dependente do A1. Não fique dependente do A1. Se você ficar dependente do A1, você vai entrar em situações que geram sistema. Não é legal. O que eu quero que você aprenda a escrever? Essa relação é importante? Boa, ela é linda e maravilhosa. Mas, se você tem o primeiro termo, use ela. Se você não tem o primeiro termo, você vai fazer o seguinte, ó. Se você não tem o primeiro termo, você vai aprender a relacionar dois termos quaisquer da seguinte maneira. Eu tenho aqui, ó, quarto termo igual a 12. Então, o que eu vou escrever? O A4 é igual a 12, certo? 10º termo vale 24. O que eu vou escrever? A10 é igual a 24. E o meu pedido é, relacione o 10º termo com o quarto termo. Como que você vai fazer esse milagre? Fazendo o seguinte, você vai escrever assim, ó, olha só, e é uma questão apenas de posição. Você vai falar aqui, o A10, ele vai ser igual ao A4 mais um número de vezes a razão. Gente, não precisa nem muito esforço, ó. Lembra que eu estou citando a todo momento posição, posição, posição? O que vai acontecer? Eu estou na posição 10. Eu quero, na verdade, a posição 10. Se eu estou na posição 4, pelo amor de Deus, 4 mais quanto que dá 10? 6. Ó, posição 4 com 6 razões dá posição 10. Você vai fazer a mesma coisa que você fez no termo geral, mas sem a necessidade do primeiro termo. Então você relaciona quaisquer dois termos da PA fazendo dessa maneira, certo? Quando eu digo quaisquer dois termos, quer ver? Ó? Por exemplo, eu tenho ali o A73 vai ser igual o A23 mais um número de vezes a razão. Gente, é uma questão de soma, Posição 23, mais quanto que dá 73? Mais 50. 50 com 23, posição 73. Resolvido sem a necessidade do primeiro termo, tá certo? O que nós temos ali, ó? O A10 vale 24, vai ser igual, o A4 vale 12, mais 6 vezes a razão.
Passa 12 para cá, fica menos 12, com 24 dá 12, vai ser igual a 6 razões, ou seja, a razão vai ser igual a 2. Ah, mas você pediu o 41º termo. Beleza, então eu vou fazer assim, ó. O A41 vai ser igual, vou usar o A10. O A10 mais 31 vezes a razão. Olha isso, olha isso. Posição 41, posição 10, mais 31. Lindo e maravilhoso. Isso vai ser igual, o A10 vale 24, mais razão 2 vezes 31, 62. Conclusão, meu 41º termo, o A41 vai ser igual, 4 com 2 dá 6, 6 e 2 dá 8. 86. E aí a gente fecha essa ideia de peazinha, esse começo de peazinha com você, tá? Relacionando isso. Então, por favor, não esquece. Termo geral, se eu tenho A1 dado de bandeja. Se eu não tenho, essa relação também vale para quaisquer dois termos de PA. Tudo bem? Vou ficar longe aqui para você printar a tela, para você pausar o vídeo. Joia, moçada? Então, por enquanto, ficamos por aqui. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!